Olá, pessoal. A gente estava fazendo a live agora há pouco e acabou caindo. Não sei o que aconteceu aqui, se foi internet, o que que foi, mas acabou caindo. E eu acabando de falar que a live ia ficar gravada, vocês viram como que o passado é impermanente, né? A impermanência das coisas, o quanto que faz sentido a impermanência das coisas. Eu acabei de falar aqui que a live ficaria gravada e essa parte que eu falei não ficou, tá? Não sei por que motivo, mas a live acabou caindo aqui, mas estamos aqui de volta. Então, voltando a falar aqui a respeito da permanência das coisas, né? E do alto nível de consciência, eu falei aqui, falei anteriormente a respeito do baixo nível de consciência, tá certo? Eu trouxe aqui informações do baixo nível de consciência, que era a respeito de pessoas que são dogmáticas, pessoas que têm um foco na gratificação imediata, tá? Tudo isso é característica do baixo nível de consciência. Pessoas dogmáticas, donas da verdade, inflexíveis, tá? Que estão presos à gratificação imediata, tá certo? Míopes com a realidade, elas não conseguem perceber que as coisas são alcançadas a longo prazo, tá? Que tem mais de baixo nível de consciência? Uma limitação mental, a mente fechada, tudo isso eu falei anteriormente, pena que a nossa live acabou caindo aqui, tá? Elas têm uma interpretação errada da realidade, tá certo? Um comportamento mecânico e automático, são pessoas que agem como um robô, né? Ou seja, tudo que você faz, tudo que a pessoa faz, ela reage da mesma forma. São pessoas extremamente previsíveis, tá? Tudo isso relacionado a um baixo nível de consciência. Pessoas extremamente previsíveis, tá? Então, dogmáticas, foco na gratificação, querem tudo para imediato, resultados imediatos, né? Ou seja, dieta, exercícios, conhecimento, nada imediato, né? Ou seja, pessoas que não têm paciência para ler um livro, para estudar, tá certo? Tudo isso vem a ser o baixo nível de consciência. Comportamento mecânico, pessoas seletivas, ou seja, pessoas que tratam as pessoas de forma diferente, né? Tratam o grupo de amigos, o pessoal da mesma igreja, mesma religião, de uma forma totalmente diferente que as outras pessoas. Então isso é ter um baixo nível de consciência, ok? Pessoas extremamente julgadoras, tá certo? Também retrata o baixo nível de consciência, o julgamento, tá? Eu estou relembrando aqui a lista do que eu já falei, do que se caracteriza com um baixo nível de consciência, tá? Tudo isso pensando em relação à mudança, as possibilidades de mudança. Então, pessoas com baixo nível de consciência têm muita dificuldade em reconhecer e aceitar o novo em suas vidas, né? Então, por isso que eu estou trazendo essas características. São pessoas que utilizam a projeção o tempo todo, né? Ou seja, elas apontam no outro defeitos o tempo todo. Lembrando que a projeção, o que nada mais é do que olhar características que existem no outro que me incomodam muito. Mas se eu prestar atenção, se eu buscar aqui dentro de mim, são características que existem em mim e que eu rejeito e que eu aponto no outro como uma indignação minha mesmo, né? Então, pessoas com baixo nível de consciência costumam utilizar muito a projeção, tá? Apontar esse defeito nos outros. São pessoas que são vítimas, são vitimistas. Para ela tudo é consequência, tudo vem a ser uma realidade que não depende delas. É uma realidade que aconteceu, que é culpa de outras pessoas. Elas não têm a questão da autorresponsabilidade, tá certo? Então, é culpa do governo, é culpa da justiça, são aqueles que acham que a vida dela é 100% dependente, por exemplo, do governo que vai entrar agora, né? Depende do que entrar, a vida da pessoa acabou, tá certo? Isso não é realidade, pessoal. Existe uma parcela do que reflete na sua vida? Sim, com certeza, né? Mas não é 100% responsável o que vai acontecer no resultado da eleição. Tá certo? Isso não vai 100% ser o responsável da mudança da sua vida. Então atenção a isso também, se você se enquadra nessas pessoas que têm um baixo nível de consciência, né? Que põe a culpa nos outros, na justiça, no chefe que é ruim, que trata mal, tá certo? Prestem atenção nisso.
e são pessoas materialistas, presas ao material, tá certo? Então, pessoas com baixo nível de consciência, elas estão 100% presas nas coisas materiais. Então, para elas, o sucesso é medido a respeito de bens materiais, né? A respeito de progresso nesses termos materialistas, né? Ou seja, ser reconhecida pelas pessoas de uma forma material, tá certo? Então aqui falamos a respeito de pessoas com baixo nível de consciência. E o que é ter um alto nível de consciência, né? O que é ter uma consciência elevada? Primeiramente, uma consciência elevada, ela tem a humildade de entender, tá certo? Que há muito a se aprender, né? Então aquela pessoa que diz, eu já sou iluminada, eu já sei bastante, eu sei muito mais que os outros, são pessoas com baixo nível de consciência ainda. Uma pessoa com alto nível de consciência, ela reconhece primeiramente que tem muito a aprender, tá certo? Outra característica de um alto nível de consciência são pessoas extremamente corajosas, são pessoas altruístas, pessoas abertas, né? Elas têm facilidade, flexibilidade de pensamento, elas conseguem ouvir o diferente, tá? Entender que se uma pessoa pensa diferente dela, ok, eu não preciso selecionar, segregar aquela pessoa, tá certo? Simplesmente ela tem um ponto de vista diferente de mim e tudo bem, né? Então a pessoa que tem um alto nível de consciência, ela não considera que ela está 100% certa sempre. Ela sabe ouvir o outro e aproveitar dali muita coisa para a vida dela, tá certo? Então, alto nível de consciência, tá? Elas entendem e reconhecem a impermanência das coisas. Então, uma pessoa com alto nível de consciência, ela entende o quê? Que as coisas vão e vêm, né? Quanto mais uma pessoa ela percebe, ela aceita a impermanência das coisas, mais passível com as mudanças ela vai ter, que é o principal nível, o principal assunto dessa sequência de lives aqui, tá? Então, a pessoa com alto nível de consciência, ela tá totalmente aceita a impermanência das coisas. Ela sabe que hoje ela pode ter dinheiro e amanhã ela pode não ter, e tá tudo bem. Ela tá apta a mudar, agir e reagir de forma diferente o tempo todo, né? Então, diferente da pessoa com baixo nível de consciência, ela não age como um robô, ela não é previsível, tá certo? Ela consegue ter diferentes reações conforme ela vai evoluindo, conforme ela vai aprendendo, tá? Então são pessoas que têm uma extrema autoconfiança, tá? Elas não são apegadas nas questões materiais. André está falando do Osho aqui, que ele fala sempre desse tema, alegria e felicidade que vem de dentro. Exatamente. Uma pessoa com alto nível de consciência, ela sabe que o que ela precisa está dentro dela e não fora. Por isso ela não acusa, ela não se vitimiza dos outros. Ela sabe olhar para dentro e encontrar essa essência, esse divino que reside dentro dela. Tá? Então elas têm autoconfiança. Então presta atenção, apego nas coisas materiais vem ao ser o quê? Baixo nível de consciência, dificuldade de mudança. Quando você consegue ter um desapego dessas coisas materiais, tá? Eu não estou dizendo, pessoal, ir fazendo uma apologia à pobreza, que é legal ser pobre, etc. Não. É não estar preso à sua felicidade naquilo. Entender que isso é algo que vem de dentro. E se acontecer de você passar uma dificuldade financeira ou algo assim, não cair, né? Não se permitir encontrar e colocar que a sua vida estava ali. Quando as pessoas cometem suicídio por questão financeira, já pensou, gente? Ou seja, a vida da pessoa, a verdade dela estava presa naquilo que era material, ou seja, estava fora dela. Por isso que muitas pessoas cometem suicídio. Elas estão ligadas no fora, elas não estão entendendo que essa força ela vem de dentro, ok? Então elas entendem, a pessoa com alto nível de consciência, ela entende a impermanência das coisas, né? Elas são comprometidas com a verdade, elas valorizam a aprendizagem, o conhecimento, mais do que as experiências em si, né? Ou seja, elas conseguem olhar até de uma situação que no ponto de vista dela foi ruim, foi algo negativo, ela consegue olhar, esperar e começar a perguntar, o que daqui eu posso aprender? Né? O que há certo aqui que eu não estou percebendo?
de tudo que eu vivi, né? Dessa situação que me pareceu tão complicada, tão ruim, o que daqui eu posso aprender, né? Porque na vida é assim, pessoal, se vocês não conseguem aprender com aqueles erros, os erros vão se repetindo, 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 até que você aprenda, né? É como ficar preso aí na 5ª série da escola, até você aprender, na escola da vida, né? Até você aprender e passar de ano, tá certo? Então, atentos a essa impermanência e atentos ao aprendizado, tá? A pessoa com alto nível de consciência, ela consegue extrair de qualquer experiência da vida dela algo para o progresso dela, para o crescimento, algo para o futuro, tá certo? Ela tem um organismo inteligente, então ela é diferente também de uma pessoa mecânica. Então, uma pessoa com alto nível de consciência, ela tem um organismo inteligente, ela não age e reage da mesma forma. Né? Então, aquelas pessoas que agem e reagem da mesma forma, são altamente previsíveis, elas estão presas no baixo nível de consciência. E por que elas agem assim? Porque elas são espontâneas, né? Falei anteriormente da verdade. Quando a pessoa consegue colocar a verdade com o seu jeitinho, né? Ela acaba conseguindo manter esse organismo inteligente, né? Ou seja, é uma máquina de sabedoria. A pessoa se torna uma máquina de sabedoria, intuição e criatividade, tá certo? Ou seja, quem consegue trabalhar com esses elementos não se torna uma pessoa previsível, né? Então, por isso, conseguem manter um alto nível de consciência, conseguem ser aqui espontâneas e orgânicas. Elas são pessoas também, pessoas que têm alto nível de consciência, elas são pessoas criativas e flexíveis, ou seja, elas são inovadoras o suficiente para encontrar inovação no processo, como eu falei. Elas não são rígidas, né? Elas não querem a coisa que aconteça da forma que elas planejaram sempre. Elas entendem que num planejamento, que é importante se planejar, que ali haverão mudanças que, se ela não for presa e rígida naquilo, aquilo pode ir se acertando, pode ir se corrigindo. Não se torna desesperador o processo para alcançar aquilo que se busca. Então, lembre-se, pessoas criativas e flexíveis, elas são 100% autorresponsáveis. Pessoal, quanto que a autorresponsabilidade é importante. Então, pessoas com alto nível de consciência são altamente responsáveis, tá? Ou seja, elas têm também com isso um compromisso com o todo, tá? Elas conseguem não observar pontualmente fragmentos do processo, né? Porque quando você fica preso a fragmentos do que você vive, o que acontece? Isso traz todo o sofrimento, né? Se você se apega justamente no algo que não deu certo, o que acontece? Né? Você se eleva aqui, você traz para o baixo nível de consciência, tá? Então, o alto nível de consciência, a pessoa consegue olhar tudo como um todo. Ela consegue observar aquilo de uma forma geral e que pode trazer o quê? O aprendizado necessário para ela dar o próximo passo. E uma pessoa com alto nível de consciência, pessoal, ela tem o amor incondicional, né? Diferente da pessoa que tem um baixo nível de consciência, que ela é seletiva, ela só gosta da turminha dela, ela só gosta do grupinho que ela anda, ela só gosta das pessoas que seguem a mesma religião que a dela, ou que pensam da mesma forma que ela. A pessoa com alto nível de consciência, ela trabalha esse amor incondicional, ela consegue ouvir o diferente, ela consegue amar o diferente, ela consegue extrair do diferente, muitas vezes, aquilo que ela precisa para poder evoluir, para ela poder crescer. Porque justamente naquilo que muitas vezes nós rejeitamos é que está a nossa possibilidade, a nossa capacidade de crescimento e evolução. Então ela é uma pessoa que ela é senhora da mente dela, né? Ela é diferente de ser uma escrava da mente, tá? Então, só para fixar aqui, para poder repassar, nós estamos aqui fazendo lives a respeito de mudança, e hoje aqui eu trouxe características de pessoas com baixo nível de consciência e alto nível de consciência. Então, a pessoa com baixo nível de consciência, ela vem a ser dogmática, tá? Presa nos seus dogmas e verdades. Ela tem foco na gratificação imediata. Para ela, o prazer tem que ser imediato, por isso que ela recorre a doces, comida, filmes, séries, videogame, Instagram, Facebook, tá? Ela está sempre buscando isso imediatamente, tá?
limitação mental, tem a mente fechada, uma interpretação errada da realidade, comportamento mecânico, age e reage da mesma forma, tá certo? Seletivas, elas selecionam aquelas pessoas em que elas gostam ou não, elas estão sempre fazendo um pré-julgamento, bati o olho, gostei, bati o olho, não gostei, tudo isso vem ser referente ao baixo nível de consciência. São pessoas julgadoras, tá? Julgam o tempo todo, né? Fazem a projeção de si o tempo todo, apontando o erro dos outros, são extremamente vitimistas, né? Não são autorresponsáveis, criam a realidade delas se baseia no que acontece com os outros e materialistas, tá? Então isso, pessoas com baixo nível de consciência. O que é, então, em resumo, ter um alto nível de consciência? Pessoas corajosas, altruístas e mente aberta, né? Como está dizendo aqui o Fernando, autoconfiantes, elas entendem a impermanência das coisas, elas não estão presas, elas entendem que tudo vai e volta e não ficam presos a isso, tá certo? Comprometidas com a verdade sempre, tá? Por isso valorizam a aprendizagem constante, reconhecem essa questão do autoconhecimento. Organismo inteligente, ou seja, não respondem automaticamente às coisas, tá certo? Isso vem a ser um alto nível de consciência, são espontâneas e orgânicas, elas são pessoas criativas e flexíveis. Lembra da flexibilidade? Isso acaba batendo para todos os outros aqui. 100% autorresponsáveis, tá certo? São comprometidas com a sua vida, sabem que tudo que elas vivem hoje, tudo são responsabilidades delas, ok? Amor incondicional, não são seletivas com amizade e por isso são senhoras da mente, tá certo? Gente, muito obrigado pela audiência de vocês aqui hoje. Relembrando que hoje temos o programa Voando Alto, tá? Que é ao vivo no YouTube do Instituto Arpia, tá certo? Hoje teremos mais uma entrevista super interessante, tá? Então o programa começa às 7 horas da noite, toda segunda-feira, tá? Ao vivo no YouTube do Instituto Arpia. Só colocar lá na busca Instituto Arpia, se inscreva, pessoal, porque só consegue participar do programa com opiniões ali, colocando comentários quem se inscrever, tá certo? E se essa live aqui foi contribuição para você, compartilhe, tá? Compartilhe com o pessoal, bote aqui no aviãozinho, mande pro pessoal, tá certo? E amanhã teremos a sequência, logo cedo teremos mais um terapeuta aqui, os que estão participando aqui da egrégora, tá certo? Para poder assistir e aprender mais um pouco de como podemos ter a mudança em nossa vida, né? Tivemos lives aí já faz mais de uma semana, tá certo? Serão 21 dias e bora aí na sequência, beleza, pessoal? Um grande abraço, tá? Tô aqui à disposição de todos. E hoje à noite no programa, hein? Valeu!